Bom dia, bom dia, bom dia. Boa semana para nós, né? Que seja uma semana muito produtiva. Hoje, essa semana, a gente já vai começar com conhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Rinele Abreu, eu sou gestora financeira estratégica, já tenho 20 anos de profissão, só na área da beleza eu já tenho 17 anos atuando na gestão da área da beleza, né? E hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês sobre comissionamento, né, gente? A gente vê que tem muitas pessoas, muitos gestores que têm dificuldade nessa área da comissão, porque às vezes eles ficam ali querendo agradar o profissional, né, mas acaba prejudicando a empresa por um lado, então não sabe como buscar esse equilíbrio, e hoje a gente vai falar isso nessa aula do circuito empresarial do Sim de Beleza, tá? Gente, quem tiver dúvidas, pode me parando, pode me perguntando, tá? Vamos fazer uma aula bem interativa aqui entre a gente. Vocês podem interagir comigo aqui, podem fazer perguntas, eu vou fazer também perguntas para vocês. Tragam para mim, né, a realidade de vocês, porque é muito bom a gente fazer uma aula no qual a gente vai um complementar o outro, né? A ideia é essa, que vocês saiam daqui dessa aula de hoje sem dúvidas e conseguindo aplicar, né, de maneira satisfatória no estabelecimento de beleza de vocês, tá? Bom dia, Wallace, tudo bem com você? Então, vamos começar, né? A aula de hoje é comissão sem prejuízo. A conta precisa fechar. Gente, a ideia da aula de hoje é como vou remunerar bem o meu profissional sem comprometer a saúde financeira do negócio. Essa é a maior dúvida que a gente encontra no mercado da beleza, né? Como que eu remunero bem o meu profissional de forma que ele fique ali comigo no estabelecimento, mas eu continue com uma empresa que seja sustentável, eu não vou comprometer a saúde do meu negócio. É isso aí que vai fazer toda a diferença. E aí, para começar, como eu disse para vocês, eu quero entender um pouco mais a realidade de vocês, né? Quem está aqui que tem dúvida, né, se está pagando a comissão de forma justa? Só levanta a mãozinha para mim para eu poder ver. Ou também tem dúvida se está precificando corretamente seu serviço, porque eu creio que quem está aqui, quem está buscando por esse conteúdo, é justamente porque tem alguma dúvida, né? Tem alguma coisa que ainda você precisa entender melhor para colocar em prática no seu negócio, né? Então, eu queria conhecer um pouquinho da realidade de vocês. A gente pode usar o chat também, se vocês quiserem, né? Comecem me falando quanto que você paga de comissão hoje para os seus profissionais, qual que é a média? Né? Porque eu sei que tem diferença na comissão de manicure, para uma comissão de uma cabeleireira, ou de um barbeiro, né? E coloquem aqui no chat para mim. Vamos começar conversando, interagindo. Quanto vocês hoje têm pago de comissão aí no estabelecimento de vocês, gente? Coloquem no chat para mim. Quero conhecer um pouquinho da realidade de vocês, para a gente poder fazer uma aula bem dinâmica. Wallace, Nayara, Eduarda, Elisa. Vamos lá, então, gente. E aí? Teve um que respondeu: 30% escovista e 40% manicure. Material todo fornecido pela empresa. Ótimo, bom saber.
E aí, gente, Rinelli, por que que você está querendo saber da nossa realidade? Para a gente poder conversar melhor dentro do que vocês vivem, né, gente? E aí, eu preciso colocar para vocês o seguinte: como que você chegou nesse percentual? Eduardo, como que você chegou nesse percentual? Você chegou porque todo mundo paga isso? Desculpa, gente. Todo mundo que está no seu redor paga isso? Ou você chegou porque o profissional chegou pedindo essa comissão, a franquia estabeleceu. Show. A franquia estabeleceu baseado na concorrência, porque eles sempre trabalharam assim, foi um percentual que acharam justo, né? Ou vocês calcularam realmente o que a empresa suporta. Você sabe falar, Eduarda, se foi um cálculo dentro do que a empresa suporta? Por quê, gente? Porque eu vejo muitas empresas, muitas, pagando comissão, porque a região paga aquela comissão. Pagando uma comissão, porque o profissional, ele chegou para conversar comigo, e para ele poder vir para o meu estabelecimento de beleza, ele falou que no outro ele ganhava X, então para ele poder vir aqui, desculpa, ele deveria ganhar Y. E aí você precisando de mão de obra, né? Aí você acabou aceitando o que ele pediu. Isso é muito comum, gente, isso é muito comum. Pesquisa de mercado, deixa eu ver aqui. Cálculo baseado na franquia e pesquisa de mercado referente ao bairro e salões vizinhos. Ah, show. Então, assim, gente, isso acontece com muita frequência. Pesquisa de mercado. Já começou trabalhando assim, então sempre trabalhei assim, eu vou continuar trabalhando assim. Eu já peguei muitos clientes nesse sentido, porque eu dou consultoria nessa área. As pessoas, às vezes, procuram, né? E eu dou consultoria e eu já peguei muita gente assim, eu pago porque a região toda paga esse valor, se eu pagar menos eu não vou ter profissional. E mão de obra, gente, não tá fácil, né? Mão de obra não tá fácil, e aí a gente quer procurar pagar ou igual a região está pagando, ou um pouquinho melhor para a gente ter ali um profissional, né? Essa normalmente é a nossa ideia como gestor, né? Só que a nossa última resposta ali, eu calculei quanto a minha empresa suporta. Essa deveria ser a resposta base. Rinelli, por quê? Porque o mercado, gente, ele pode ser uma referência sim para o meu negócio, mas ele não conhece os meus números. E eu vou mostrar isso para vocês no decorrer dessa aula, tá? Eu tenho que ter uma referência do mercado, mas para eu poder estipular uma boa comissão que seja bom para o profissional e sustentável para a empresa, eu preciso calcular quanto que a minha empresa, ela suporta, tá? A gente não pode cair no erro de pegar a base só do mercado. E a gente vai falar mais profundo sobre isso. Deixa eu só ver se tem mais gente para entrar aqui. Não. E aí, Rinelli, mas como que seria a comissão ideal? Gente, não existe comissão ideal. Existe comissão que seja sustentável. O que é uma comissão sustentável? É uma comissão que seja boa para o profissional, mas saudável para a empresa, tá? Mas você não consegue me falar um número? Não adianta eu falar para vocês, e se eu chegar aqui e falar para vocês assim, uma comissão boa, ou Eduardo, ou Wallace, é você pagar 40%, 50%, 60%. Isso seria muito irresponsável da minha parte. Por quê, gente? Porque cada negócio tem uma estrutura diferente, né? Eu já peguei salões que eu dei consultoria que eles pagam 3 mil de aluguel. Em contrapartida, já peguei outros que pagam 15. Outros que não pagam aluguel. Como que eu vou comparar a comissão de um com o outro se as estruturas são diferentes? E olha que eu já vi muitas pessoas ensinando isso. Baseie a sua comissão em 50%. Só que não funciona, né? Porque não tem uma comissão ideal. Alguns estabelecimentos, igual a Eduarda falou ali, o produto é todo do estabelecimento.
outros, o produto é por parte do profissional, outros trabalham de uma maneira, né? Uns têm recepcionista, tem manobrista, tem ali seletistas, né? Carteira assinada ali, trabalhando, outros não têm. É só os profissionais mesmo, que é por comissão. Outros investem muito pesado em sistema, em marketing, né? Outros fazem só anotação de caderno. Existe ainda, tá, gente? Pessoas, empresas, que a agenda ainda é de papel, que não utilizam, né, um sistema adequado para isso. Então, assim, eu não tenho como fazer um comparativo apenas, pegar uma referência apenas da pessoa que está do meu lado, porque a minha estrutura não é igual à dela, né? Porque ela não paga o que eu pago, né? Ela não tem o que eu tenho. Às vezes eu tenho um ar-condicionado, ela não tem. Então, tudo isso influencia na comissão que eu vou pagar para o meu profissional, né? Como eu disse, a gente pode ter, sim, o concorrente ali, a região, como referência, mas não pode ser somente isso. A gente precisa considerar todos os números, tá, gente? E aí eu vou contar para vocês uma história real aqui, uma história de uma cliente minha, claro, sem citar nomes, né? Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Imagine que tem uma gestora, né? E ela tem 4 profissionais dentro do estabelecimento dela. Agenda, gente, lotada. Clientes entrando e saindo toda hora do estabelecimento dela. O dia inteiro tinha cliente. Os profissionais não paravam de trabalhar. E o faturamento só aumentando, né? Só entrando dinheiro no caixa, só entrando. E aí, quando o gestor vê isso, clientes, movimento, profissionais trabalhando ali e tal, ele pensa o quê? Nossa, meu negócio está indo super bem, não é? Não é assim que funciona? Normalmente, quando está com tudo vazio, sem movimento, a gente fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Mas quando tem movimento, você fica ali naquela onda, não, meu negócio está indo muito bem, estou faturando muito, né? E é o que aconteceu com ela. Só que o que aconteceu com ela também? Todo mês ela pagava os profissionais, que ela tinha seletista lá, que ela tinha recepcionista, faxineira, enfim. Ela pagava o aluguel, ela pagava os impostos, ela pagava a mão de obra, né? Ela pagava as taxas de cartão, o imposto, né? A estrutura toda que ela tinha ali, que era uma boa estrutura, e quase nunca sobrava dinheiro. E toda vez que sobrava muito pouco. E isso, gente, não acontecia em um mês só, não. Era recorrente. Acontecia sempre a mesma coisa, sempre muito movimento, sempre a agenda muito cheia, sempre os profissionais todos trabalhando o tempo todo, sempre entrando muito dinheiro, mas quando ela pagava as contas, ela chegava no final do mês para fechar tudo, ela deparava com um caixa ou no negativo ou sem sobra, né? Ou quando sobrava assim, muito, muito, muito pouco. E aí, o que ela pensou no primeiro momento? Eu preciso colocar mais cliente para dentro. Eu preciso trazer mais gente, porque aí eu vou trazer mais dinheiro, vou pagar minhas contas, né, e vou resolver esse problema. E aí, o que ela fez de imediato, gente? De imediato, ela investiu em marketing. Vou investir em marketing, vou fazer uma promoção, vou fazer um combo, né? E vou colocar ainda mais gente para dentro. Se eu precisar contratar mais profissional, eu vou contratar. Isso era a cabeça dela, pensando o seguinte: essa é a minha solução imediata, né? E aí, foi o que ela fez. Ela investiu em marketing, né? Em campanhas, fez promoções, colocou mais gente para trabalhar, colocou mais clientes para dentro, né? E ela já tinha muito cliente, só lembrando isso para vocês. Porém, ela chegava no final do mês e continuava não sobrando dinheiro. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Isso aí foi antes dela chegar até mim, né? Vocês, no lugar dela,
Vocês fariam a mesma coisa que ela fez? Vocês atrairiam mais clientes? Vocês procurariam contratar mais profissionais? Colocar mais profissionais lá? Para resolver esse problema de não estar sobrando, vocês aumentariam o preço do produto, né, do serviço ali que ela estava prestando, ou vocês primeiro analisariam os números? Vamos falar assim, na real, gente, no que realmente acontece. Porque eu sei que muitos teriam a mesma ideia dela. Vou colocar mais cliente, vou aumentar mais a entrada dentro do meu salão e vou, né, resolver esse meu problema. Só que, gente, o problema dela, né, não era a questão de colocar mais cliente. O problema dela nunca foi ter mais clientes. O problema dela estava na estrutura financeira dela, né? Então, quando acontece isso, que fique como uma dica para vocês. Primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar os números. Espera aí, o que está acontecendo aqui dentro da minha empresa? Espera aí, qual que é a melhor decisão que eu posso tomar? Se ela já tinha muitos clientes e ela já tinha um faturamento alto e mesmo assim não sobrava, ou quando sobrava, sobrava muito pouco, será que ela colocar mais clientes, mais profissionais, investir em campanha de marketing, iria realmente resolver o problema dela? Não iria. Por que não iria? Porque o problema dela realmente não estava nos clientes. O problema dela estava nos números dela. E aí, fica uma virada de chave que eu deixo para vocês. Né? Se vocês estiverem anotando, anotem isso. Antes de vocês crescerem, descubra se o crescer, ele é lucrativo. Porque, gente, não adianta crescer por crescer. Não adianta crescer sem estrutura. Não adianta crescer sem conhecer dos seus números. De saber como você vai gerir aquilo ali da melhor forma para que seja uma empresa boa, uma empresa sustentável, uma empresa que vai durar. Porque senão, muitas vezes, eu já vi isso acontecendo, empresa cresce e daí a pouco ela desaparece. Porque ela cresceu, os custos aumentaram, ela não olhou números e ela acabou desaparecendo ali com o tempo. Né? Então, a gente precisa ficar atento com relação a essas coisas. Porque, gente, faturamento, ele não é lucro. Existe uma diferença muito grande disso aí, tá? Faturamento, para quem não sabe, faturamento é tudo que entra na empresa de dinheiro. Durante o mês ali é o seu faturamento, tudo que entrou, né? Só que o lucro é o que sobrou. Ah, Rinelli, é o que sobrou do quê? O que sobrou depois que eu paguei tudo que eu tinha que pagar da empresa. Isso é o lucro, né? Igual, por exemplo, faturamento, eu costumo dizer que ele é muito ego, né? E o lucro que é o rei, porque é o lucro que vai comandar meu negócio. É o lucro que vai sustentar meu negócio. É o lucro que vai manter o meu negócio de pé. Né? Então, a gente precisa ter essa visão, a gente precisa ter esse entendimento. Quem é gestor precisa saber disso. Porque, gente, vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tenho uma empresa, duas empresas, ó. Uma empresa A, que ela fatura ali 100 mil por mês, mas ela paga 105 mil de conta todo mês. Ou seja, todo mês ela fecha com 5 mil negativos que a dona ali, a gestora, a empresária, ela tem que tirar do bolso dela para complementar, tá? Mas eu tenho uma outra empresa que ela fatura 30 mil, mas todo mês sobra ali no caixa dela 10 mil. Qual das duas empresas você acha que é mais saudável, mais sustentável? Me falem aqui no chat. Alguém também quer abrir o microfone? Vamos interagir, gente. Qual empresa que você prefere ter? Uma que fatura 100, mas fecha todo mês com 5 mil negativos, ou outra que fatura 30, mas fecha todo mês com 10 mil positivos?
Com certeza, a que fatura menos, exatamente isso, né, Fabiana? É a que fatura menos, gente. Por quê? O faturamento não pode ser a nossa base, porque o que sustenta a empresa é o lucro. Então, a que está faturando aqui 30 mil, está sobrando 10 mil no caixa todo mês, que é o meu lucro, ela está muito melhor do que fatura 100 mil. Né? Então, a gente precisa olhar isso. E aí, eu também entro com outro exemplo. Olha aqui, eu vendi um serviço de R$100. O que muitos gestores costumam... Eu não falo nem gestores, muitos profissionais têm já isso na cabeça e é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para eles, né? Às vezes, eles veem o dinheiro entrando dentro da empresa, isso deve acontecer dentro do estabelecimento de vocês, né? A pessoa vê o dinheiro entrando e aí ela fala assim, nó, fulano está ganhando as minhas custas. Isso já deve ter acontecido, né, no estabelecimento de vocês. Por exemplo, entrou R$100, eu paguei 50% de comissão. Ah, R$50, fulano ficou nas minhas custas, né? Então, assim, eu vejo isso com frequência lá, Fabiana, muito. É porque eles não sabem o que está por trás do negócio, né? O que é de estrutura. Eu costumo dizer que as pessoas que têm essa visão, elas precisam passar um tempo como gestora para elas entenderem melhor, né? Porque entrou R$100 no caixa, eu paguei lá, né, 50% de comissão, eu ainda tenho que pagar produto que foi utilizado, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar taxas financeiras, eu tenho que pagar a estrutura toda, né, água, luz, energia, aluguel, eu tenho que pagar sistema, todos os custos do negócio, contador, eu preciso pagar, né? Então, assim, acaba que não é só a comissão. A comissão, a gente não pode analisar ela isoladamente, né? Porque ela não está ali sozinha no negócio, né? Entram R$100 e a gente paga muitas coisas em cima daquilo. Mais no final da aula, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático disso aí, né? De como que fica a estrutura de um negócio. Né? Então, não considerem a comissão de forma isolada. Toda vez que vocês forem estipular a comissão, estipule uma comissão dentro da estrutura de vocês, porque isso vai fazer toda a diferença, tá, gente? E aí, eu trouxe um exemplo aqui, bem prático também, um outro exemplo, estou dando alguns exemplos aqui, porque eu vejo que os exemplos, eles conectam muito, às vezes, né, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, fica mais fácil o entendimento, né? Então, um exemplo prático aqui, eu tenho uma empresa A, eu tenho uma empresa B, as duas vendem o mesmo serviço por R$200, as duas pagam 50% de comissão, porém, uma tem uma estrutura de custo menor e a outra tem uma estrutura de custo maior. O resultado final de uma para outra, o lucro da empresa A vai ser maior do que da empresa B. Por quê, Rinelli? Porque a estrutura dos custos dela é menor do que a estrutura dos custos da empresa B. Então, ela vai chegar no final, ela vai ter uma maior margem, né? Então, esse exemplo aqui é para deixar claro para vocês que é importante que o percentual sozinho, ele não... É importante saber que o percentual sozinho, ele não diz nada. Olha ali, o mesmo serviço, o mesmo valor de serviço, a mesma comissão, só que no final, uma tem uma margem maior do que a outra. Por quê? A gente precisa entender que existe uma estrutura de custos por trás, né? E a gente precisa considerar isso, tá? Então, o que precisa entrar na conta para poder estimular uma boa comissão? Primeira coisa, gente, o preço do serviço. Quanto que efetivamente o meu cliente está pagando? Né? Eu preciso saber qual que é realmente o valor que o meu cliente está pagando. Segundo, quanto que esse serviço custa para mim? Quanto que ele me consome de produto, de equipamento, de acessório? Eu preciso considerar isso. Né? Terceiro, qual que são os custos da estrutura? Quanto desse valor eu tenho que deduzir para manter o meu negócio funcionando?
Porque, gente, eu preciso ter para manter o meu negócio funcionando, né? Outra coisa, quanto de tributos eu vou pagar em cima desse serviço? Por quê? Gente, o imposto a gente não pode considerar, eu sei que tem muitas empresas, isso é a realidade no Brasil, não é só no nosso mercado, tá? Não é só no mercado da beleza, mas eu falo no geral, as empresas trabalham muito com dinheiro dos impostos, né? Principalmente quem está aí no regime do Simples Nacional, a pessoa trabalha o mês inteiro, né? E ela fecha o mês e o tributo só vem no dia 20 do próximo mês. Nesse período, as empresas estão trabalhando ali com o dinheiro dos impostos, né? Mas isso vai acabar, gente, tá? Para acabar com essa reforma tributária. Então, a gente não pode contar que o dinheiro desses tributos vão ser o nosso dinheiro, né? É o dinheiro da empresa, a gente já tem que retirar ele, né? Outro ponto que a gente tem que considerar, como que é a margem desejada? Né? Quanto que eu preciso ter no caixa sobrando todo mês para eu poder sustentar o meu negócio, para eu poder manter o meu negócio, né? Para eu poder gerar aí um capital de giro, né? Em caso se eu precisar de uma hora a outra, surgir alguma coisa inesperada, eu precisar de um dinheiro, quanto que eu preciso ter em caixa, né? E aí sim a gente estipula a comissão, porque aí sim eu vou saber quanto que a minha operação vai suportar, né, para poder dar aquela comissão ali. Então, eu preciso considerar esses itens aí, tá? Sugiro vocês tirarem até uma fotinha aí dessa página, porque isso é muito importante. E aí, como eu disse, o profissional, ele não custa apenas a comissão, né? Por quê? Além do profissional ali, dele estar trabalhando ali, a mão de obra dele, existe uma estrutura física por trás, gente. Existe água, existe energia, existe produtos, existe equipamento, existe recepcionista, né? Existe ali sistema, existe alguém que está agendando, existe um marketing por trás, né? Existe ali taxas dos meios de pagamento, existe limpeza do espaço, né? Existe gestão ali, existe suporte administrativo. Então, existe uma série de coisas por trás da comissão ali, né? O profissional ali, ele vai chegar, aquele profissional que é a mão de obra do salão, ele vai chegar, mas ele precisa ter uma estrutura ali para ele atender o cliente dele. E isso eu preciso também considerar sempre, sempre, tá? E aí, quanto você acha que vai sobrar? Olha, um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Serviço custa R$150 e o profissional ele tem 60% de comissão. Vocês acham mesmo que vai sobrar 40% para o salão? Para o estabelecimento de beleza? Sem fazer conta detalhada, gente, você acha que essa é uma operação boa para o salão ou é uma operação que é ruim para o salão? Né? Agora, pensa, isso sem fazer conta, né? Agora, vou pensar aqui, ruim, isso. Muito bem, Fabiana. Vamos pensar aqui, vamos fazer cálculo agora. Isso aí, Elisa, é uma coisa ruim. Por quê? Profissional, um serviço de R$150, 60%, 150 dá R$90, né? R$90 já saiu e já foi para o profissional. R$60 é o que vai sobrar para o salão, beleza? Esses R$60 é lucro? Não é, né, gente? Não é mesmo. Por quê? Desses R$60 é o que muita gente confunde, tá? Esses R$60, ele não é lucro do salão. É a parte que ficou para a empresa para ainda suportar toda a operação por trás, que nós falamos ali atrás. Então, para suportar a estrutura toda que o salão tem. Então, ele não é lucro. Ele não vai ser o lucro do salão. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Isso é uma virada de chave muito importante.
A gente entender que o que sobra do serviço que o profissional fez não é lucro. Aquele valor é para sustentar a estrutura do negócio, tá? E aí, existe algo que é um perigo quando a gente estipula uma comissão alta demais. Por quê? A ideia de estipular uma comissão alta é o quê? Eu vou manter o meu profissional aqui dentro do salão. Ele não vai sair para ir para outro lugar, porque aqui ele tem uma comissão alta. Só que eu vou falar muito sobre isso daqui a pouco. O que sustenta um profissional dentro do salão não é só a comissão, tá, gente? Eu costumo dizer até para os meus clientes que a comissão é uma coisa pequena que influencia. Existem outras coisas que vão fazer toda a diferença para o profissional permanecer dentro do seu salão. Mas muitas pessoas erram nisso aqui. Eu tenho que pagar uma comissão alta para esse profissional estar comigo. Mesmo porque a mão de obra está muito difícil, né? Então, eu vou pagar mais alto do que o mercado para ele permanecer comigo, né? Isso é um erro. Por quê? Quando a conta não fecha, isso vem trazendo problema para a empresa. Por quê? A empresa começa a não conseguir reinvestir, a empresa começa a atrasar para pagar a comissão e para pagar os compromissos dela. A empresa começa a cortar a qualidade. Se tinha um cafezinho, não está sobrando dinheiro, então não vou dar o café, né? A empresa começa a trabalhar sem reserva nenhuma ali. Ela fica assim, ó, é o que entrar hoje, vai sair o de hoje e nunca tem sobra, né? A empresa, ela vai depender muito de ter um volume excessivo ali, de fazer promoções, assim, desesperadas, sem cálculo nenhum, para poder entrar com dinheiro no caixa, para arcar com as contas da empresa, né? E aí, com isso, ela perde totalmente a capacidade dela de crescimento, né? Então, assim, gente, é muito importante a gente entender que a comissão ela tem que ser sustentável. Ela não pode ser só boa para o profissional. Quando você trabalha sem dinheiro, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, na gestão já passei por isso. Você trabalhar sem dinheiro, você saber que tem conta ali para vencer e não ter o dinheiro no caixa para você pagar, é horrível, até o humor da gente muda, né? Aí fica aquele ambiente pesado, aquele ambiente que não é agradável, ou seja, a comissão do profissional está lá em cima, está alta. Mas, de qualquer forma, o funcionário não vai estar, o profissional não vai estar satisfeito, porque é um ambiente muito tóxico, é um ambiente que está todo mundo nervoso ali, porque está todo mundo sempre correndo atrás para resolver um problema, sempre dependendo que algo aconteça para fazer uma outra coisa, né? Sem ter coisas a mais para poder agradar um cliente, né? E aí, quanto mais atende, mais trabalha, né? Mas sem construir nada assim, um lucro proporcional ao trabalho. Aí o gestor trabalha, chega no final do mês, cadê o dinheiro, né? Então, a gente precisa saber que por trás de uma comissão alta, que a gente acha que vai resolver o nosso problema de mão de obra, existe um perigo de colocar a estrutura do negócio em jogo, né? A gente precisa entender isso. A gente precisa ter, como gestores, a gente precisa ter essa consciência. Por quê? É o que eu falei, né? A gente não precisa ter comissão alta demais, mas a gente precisa ter equilíbrio. Por quê? Eu sempre falo assim, né? Na nossa vida, em tudo, gente, tudo que a gente vai fazer, tudo, a gente precisa ter equilíbrio. Quando as coisas estão desequilibradas, não dá certo, né? Então, assim, você não precisa pagar uma comissão alta demais, mas você também não pode pagar uma comissão baixa demais, né? Você precisa ali não tentar chegar no outro extremo. Você precisa buscar algo que vai ser boa a parceria. Porque quando a parceria é boa para ambos os lados, todos ficam satisfeitos, né? Porque quando eu tenho uma comissão, por exemplo, adequada, eu tenho satisfação, eu tenho fidelização, o profissional fica comigo,
né? Eu tenho bons profissionais ali, eu tenho eles motivados, né? Eu construo com eles ali uma relação forte, né? Eu falo assim que, graças a Deus, nesses 17 anos que eu estive, né? E eu continuo estando, né? Em gestão dos negócios, eu lido muito com funcionários, com profissionais, e graças a Deus a gente sempre teve muito boas relações, porque é muito de muita transparência, né? Eu passo sempre para eles o seguinte, gente, eu não estou ganhando nas suas costas, a empresa não está ganhando nas costas de vocês, né? A empresa tem tudo isso aqui para arcar. E a gente sempre teve uma conversa, algo de muita transparência, tanto que eu falo com vocês assim, ó, manicure, ficou na empresa 13 anos, cabeleireira, 14, 15 anos. Então, assim, são coisas que a gente foi construindo e que não era só bom para a empresa, mas era bom para eles também estarem ali, né? Então, assim, por quê? Porque teve um equilíbrio ali, teve algo que estava sustentável para ambos os lados. Porque também, se eu coloco uma comissão baixa demais, vai parar profissional no meu estabelecimento? Não vai. Vai entrar aquele que está necessitado no momento, mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele não vai olhar nada das outras coisas. Ele já vai querer sair, porque ele sempre vai estar insatisfeito, né? Aí eu vou ter muita rotatividade, né? Eu vou ter dificuldade de trazer gente nova, porque minha comissão é muito baixa. Eu já peguei aqui, a gente já pegou aqui no sindicato, empresas que pagam 10% de comissão por profissional. Existe essa possibilidade, gente? Pensem. Quando a gente está dentro da lei salão parceiro, que o profissional ele só recebe por comissão, vocês acham realmente justo um profissional fazer um trabalho lá de R$100 e ele receber R$10, sem receber nada por fora? Nem um fixo, nada, nem passagem, nem nada. Será que isso vai conseguir manter ele ali dentro do seu estabelecimento? Não mantém, gente. Não mantém. Não tem como. Exatamente isso, Fabiana. Não tem como manter. Não tem. Por quê? É muito baixa a comissão. É muito baixa. Ah, Rinelli, qual que é a comissão ideal, então? Já falei isso. Não existe uma comissão ideal, mas existe uma comissão justa. Existe algo justo que vai manter ali uma relação boa entre vocês, né? Porque o profissional, ele fica no lugar que ele sente-se valorizado. E a valorização, só deixando algo claro para vocês, por experiência, tá, gente? A valorização não é só a comissão. Existe uma série de coisas por trás de uma valorização do profissional, para ele se sentir valorizado, né? Porque aí vocês conseguem fazer uma parceria que vai ser uma parceria ali boa, uma parceria duradoura, uma parceria mesmo. Porque muitas vezes também os profissionais entendem assim, que eles são funcionários do estabelecimento, e não é. Quando a gente está dentro da lei salão parceiro, são parceiros, né? Quase sócios. Eu costumo dizer, leva 50% do seu faturamento, né? Então, assim, e tem que ter esse alinhamento de comunicação, tem que ter essa transparência na relação para que você tenha os profissionais ali dentro com você de forma duradoura, que não tenha muita rotatividade, que eles realmente comprem a ideia do negócio, né? Que eles realmente ali façam diferença dentro do que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo com satisfação, eles estão fazendo com prazer, né? O negócio é a gente buscar isso. E aí, mais comissão ou mais oportunidade, tá? Olha só para vocês verem. O cenário A, 70% de comissão, porém, poucos clientes, pouca estrutura e baixo faturamento, tá? O cenário B, 50% de comissão, mas tem uma boa demanda, a estrutura é muito boa, tem uma organização ali e o faturamento é maior. Em qual que o profissional vai optar por estar? Com certeza no cenário B. Né? Por quê? A comissão é menor, mas ele tem muito mais oportunidade. Porque ele está num ambiente que traz uma estrutura para ele, que entrega clientes para ele,
que tem um bom faturamento, ele vai ter possibilidade de tirar mais, né? Eu não posso afirmar que os 70% só baseado na comissão alta, isso aqui é para mostrar para você sobre a comissão. Eu não posso falar que os 70% vai ser o melhor, porque não tem estrutura, não tem cliente, né? Então, assim, o que vai valer só a comissão dele maior? É muito melhor você estar num lugar que tem estrutura, que tem movimento, que tem faturamento, recebendo um pouco menos, do que estar num lugar que você tem uma comissão maior, mas não tem fluxo, né? Então, a gente tem que entender que o percentual, gente, ele não paga boleto. O que paga boleto é o dinheiro, né? Então, o profissional, no primeiro momento, eles vão com essa ideia já de percentual. Mas a gente, como gestor, a gente tem que mostrar a oportunidade que eles vão ter de estar dentro do seu estabelecimento. É isso que a gente tem que levar para eles. Eles precisam aprender a olhar para quanto efetivamente eles conseguem produzir e receber. E não somente para o percentual fechado ali. Vocês têm que aprender a mostrar isso aqui para eles. Olha, hoje eu pago X, mas aqui você vai ter, você vai ter estrutura, seu cliente vai chegar aqui, ele vai ter todo o amparo, a gente vai fazer de tudo para o seu cliente voltar, né? O retorno desse cliente vai depender exclusivamente de você, porque a gente vai estar fazendo nosso outro lado lá. Aqui você vai ter a oportunidade de ter mais clientes, a comissão é um pouquinho menor, mas eu te garanto que você vai tirar mais. Então, o profissional ele precisa começar a ter essa outra visão, porque a visão deles, às vezes, é muito limitada, é só no percentual da comissão. Não olha as outras coisas que vão interferir ali para ele receber mais no final do mês, né? Ou a cada quinzena, ou semanalmente, enfim, da forma como vocês pagam aí, né? Então, isso é um conceito que é muito poderoso para vocês, gestores. Isso é um conceito que vai mudar muito a realidade de vocês dentro do estabelecimento de vocês, né? Que não é só percentual maior, que é tudo que vocês ofertam em paralelo ali, né? Porque muitas vezes o profissional, você pode dar ali para ele um percentual de 70%, mas ele tem ali um faturamento de 10 por mês. Que aí ele vai ter o quê? 7 mil de retirada, né? Ou um percentual aí de 50%, mas ele tem ali 30 mil. Ele faz 30 mil no mês, é 15 mil. Qual que vai ser melhor para ele? Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer até cálculo para as pessoas, para elas poderem entender. Então, não entra na guerra dos percentuais, não, gente. Não entra, não. Na guerra de qual salão paga mais. A concorrência, ela pode ser a referência, mas ela não é a planilha financeira de vocês, tá? Toda vez, vocês precisam olhar o que a gente está oferecendo, o que o meu concorrente oferece, quanto que eu cobro, quanto que ele cobra. Então, essas coisas a gente precisa estar atentos, como gestores, né? O meu custo é maior ou menor que o custo dele, baseado assim, quanto que o profissional vai faturar lá e quanto que o profissional vai faturar aqui? O meu modelo está sustentável? Né? Então, essas são as perguntas que a gente precisa fazer, né? O que eu vou oferecer, se o meu modelo está sustentável, quanto que eu vou cobrar, né? Quais são os custos que eu vou ter em cima disso? E quando eu falo, repetindo, e eu já repeti várias vezes isso aqui, mas isso é importante eu falar com vocês, o modelo tem que ser sustentável, tá? Tem que ser bom para ambos os lados. Tem que ser bom para um e bom para o outro. Mas aí, continuando aqui, e quando o profissional quer aumento, gente? Porque isso acontece com muita frequência, né? O profissional, ele chegar e falar, já estou tanto tempo aqui, eu preciso ter algo a mais, eu preciso ter um aumento, e a gente não pode simplesmente chegar e aumentar a comissão para ele, falar, não, eu vou te dar 5% a mais, porque você já está aqui há mais tempo. Não, a gente não pode fazer isso, tá? Às vezes, quando o profissional ele chega pedindo aumento, ele está querendo, na verdade, ganhar mais, né? E muitas vezes a gente já entende o aumento como um aumento de percentual. Aí a gente tem que olhar na outra perspectiva.
né? O fato dele querer ganhar mais, né? Então, às vezes, o aumento de fazer, às vezes, o mesmo percentual vai até representar mais dinheiro se a gente, às vezes, aumentar a produtividade, rever nossos preços. Por exemplo, o profissional, ele já fatura ali, ele já faz um faturamento X. Se a gente rever nossos preços, né, e aumentar um pouquinho, já vai aumentar para ele. Né? Então, nós temos que, antes de já ir automaticamente aumentando a comissão, a gente tem que entender a outra perspectiva. Ele está pedindo aumento, mas ele está pedindo por quê? Ele quer aumento de dinheiro, ele quer aumentar a retirada dele. E aí a gente tem fatores que ajudam ele a retirar mais, sem ter que efetivamente a gente aumentar a comissão e depois ter problema para reduzir. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas empresas aumentam comissão e aí depois lá na frente, peguei um caso esses dias, uma barbearia que combinou uma comissão com os barbeiros, X, passou por problemas financeiros lá, teve que reduzir. Só que ela falou com os barbeiros que ela iria reduzir por um certo período, só enquanto ela passasse por aquela fase. Só que a questão não era o passar pela fase, a questão é que a comissão já estava errada. E aí reduziu, mas não reduziu pelo tempo que ela havia combinado com eles. Permaneceu aquela redução, aquele percentual menor e ficou uma coisa mal conversada. Isso gerou um problemão, gente, um problemão para a barbearia. Na verdade, ainda está gerando, porque os profissionais agora, eles se reuniram, todos saíram ao mesmo tempo, deixaram a barbearia na mão e todos foram buscar os direitos deles na justiça. Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso, tá? Porque, às vezes, a gente pode aumentar a produtividade, a gente pode rever preço, a gente pode aumentar ticket médio, a gente pode trabalhar melhor os serviços complementares, né? Porque aí ele vai ter possibilidade de tirar mais. A gente pode melhorar lá a ocupação na agenda, reduzir os desperdícios, criar umas metas que sejam mais sustentáveis, ao invés de já ir aumentando comissão de uma vez, tá? Então, a gente precisa ter essa perspectiva antes de aumentar a comissão, tá? E aí, eu quero saber uma coisa aqui de vocês, olha, eu tenho um cenário aqui que é 50% de 6 mil, que dá 3 mil produzidos, né? Ou 45% de 9 mil, que dá 4.050. Qual desses dois cenários que o profissional iria escolher? Com certeza o cenário 2. Por quê? Ele teria um menor percentual, mas ele teria uma maior remuneração. Então, é isso que eu tenho que considerar. E é isso que eu tenho que estudar com ele, formas, né? Às vezes, eu também, como gestor, já pensar em como que eu posso fazer, mas trabalhando nesse sentido aí, tá? E isso aí, porque é o que eu falei com vocês, muitas vezes o profissional está só focado ali na comissão, ele não foca no que realmente ele pode ter, se vocês criarem alguma daquelas outras alternativas ali que eu posicionei para vocês, né? E aí, eu quero falar com vocês agora de algo que, tipo assim, já aconteceu, eu já aumentei a comissão, não pensei, isso está onerando o meu caixa hoje, e como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para reduzir comissão de profissional? O profissional não vai aceitar, né? Então, assim, vamos lá, eu peguei 2 cenários também. Um cenário no qual, o primeiro cenário, tá? Eu vendi um serviço de R$100 e o profissional, ele tinha 50% de comissão. Então, como que ficava? 50% para o profissional, 50% para o salão, beleza? Mas eu estou vendo que não está sustentável para o salão. Mas também, como que eu vou reduzir a comissão do profissional? Como que eu vou fazer isso com ele? Gente, o que eu falo, e o que eu sempre falei, é ser transparente, é chamar para uma conversa mesmo e alinhar com o profissional.
né? É vocês chegarem e posicionar para eles. Peraí que eu vou... É vocês chegarem e posicionar para eles, olha, eu estou tendo problema com a comissão aqui, eu não estou conseguindo realmente lidar com essa comissão que eu estou te pagando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir a sua comissão, mas eu não vou reduzir o que você ganha. Porque, em contrapartida, eu vou aumentar o valor do serviço. Olha só para você ver nesse cenário 2 aí. O serviço, R$ 125, 40% de comissão. O salão, o profissional, ele continua ganhando R$ 50, que ele estava ganhando, mas o salão sai com R$ 75. Então, o que eu falo com vocês é tudo uma conversa, né? Vamos conversar sobre isso. É R$ 25 a mais por serviço dentro do salão. Aí, a gente tem que fazer as contas o seguinte, a gente como gestor, se eu atendo 5 clientes por dia, é R$ 125 a mais por dia. Em 22 dias de trabalho, isso vira R$ 2.750 a mais por mês no meu caixa, sem tirar nada do profissional. Porque você conversou com ele, você reduziu a comissão, mas você não retirou o valor dele. Você aumentou um pouco o seu preço. Então, isso é uma estratégia. Uma estratégia que, às vezes, vocês podem adotar, entendeu? Sem tirar do profissional. Então, às vezes, o reduzir a comissão não é sobre pagar menos. É sobre equilibrar na estrutura. Porque quando o salão ele tem margem, ele consegue investir mais, ele consegue manter estabilidade, ele consegue pagar em dia, né? Só que tudo isso tem que ser feito com muita transparência, com muita estratégia e com muita direção, tá? Vocês precisam ter clareza na comunicação. Por quê? Porque aí o profissional também ele vai entender o crescimento, né? Ele vai entender que a empresa ali está fazendo aquilo ali para ficar sustentável sem tirar dele. Não está tirando financeiramente dele. E liderar, gente, é isso. Não é você agradar todo mundo, né? É você garantir que o negócio ele vai ficar de pé. A gente, como líder, a gente precisa ter essa visão. O nosso negócio tem que estar de pé para ser algo bom para todo mundo. Porque se for um negócio que eu estou fazendo só para agradar o meu profissional, mas eu não estou conseguindo manter meu negócio de pé, eu vou agradar durante pouco tempo, porque daí a pouco eu vou ter que estar dispensando ele, ou eu vou estar atrasando o pagamento dele, e isso vai gerar insatisfação dele, né? Então, fica aí uma dica, caso você esteja nesse cenário. Já estipulou uma comissão lá em cima, igual eu tenho clientes que elas estipularam comissão de 70% no profissional. 70%. Só que só os custos fixos dela ficam em 30% do faturamento. Então, ou seja, não vai ter lucro nunca. Porque 70 mais 30, 100. Já fechou os 100% ali que ela tinha para distribuir para a empresa. Né? Então, no caso dela, o que ela vai ter que fazer? Estruturar para ontem esse cenário. Estruturar para ontem essa questão. Né? E aí... comissão e precificação andam juntos, como eu disse para vocês, né? Antes da gente discutir quanto dividir, quanto dá para um profissional, a gente precisa saber exatamente o que eu tenho para poder dividir. O que eu tenho para poder dividir, né? Isso é muito importante. E as promoções, gente, eu vou mostrar isso aqui em cálculos para vocês, tá? No sistema aqui que eu vou apresentar para vocês. Muitas vezes, a gente está com comissão errada, a gente não fez precificação corretamente, e a gente está vendo que não está tendo dinheiro na empresa, e a gente faz promoções desesperadamente, né? Quem aqui já fez promoção, e só depois que percebeu que trabalhou de graça? Tenho certeza que muitas vezes já aconteceu isso com vocês, né? Fez promoção e depois viu que trabalhou de graça. Viu que, tipo assim, trabalhou muito mais e não teve realmente o retorno que buscava.
porque fez só para tampar um buraco ali. Isso faz toda a diferença, né? Então, não tome decisões no escuro, gente. Não tomem. Antes de vocês decidirem alguma coisa, antes de alterar a comissão, antes de aumentar preço de venda, antes de dar desconto, antes de criar promoção, né? Faça conta. Faça conta. Porque é isso aí que vai manter o seu negócio. O nosso papel como gestor, como líder, é sempre estar pensando, né, estrategicamente como manter nossa empresa de pé. Isso faz toda a diferença, né? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui agora um sistema que a gente consegue ver essa diferença, vocês vão ver essa percepção de tudo que eu falei aqui até agora, né? Porque muitos têm dificuldade de fazer cálculo, de chegar no número, de pegar uma base, né? E por isso que eu uso muito esse sistema, e inclusive uso com os meus clientes, porque ele ajuda muito, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Faz toda a diferença. Eu vou fazer uma simulação para vocês aqui, de pagando comissão mais alta, pagando comissão mais baixa, pagando uma comissão que seja equilibrada, a diferença que dá no caixa. Vou mostrar para vocês também via cálculo, né? Como que promoção sem fazer cálculo faz toda a diferença no nosso caixa no final do mês, como que isso pode impactar o nosso negócio. Dá só um tempinho aqui que eu vou mostrar, vou compartilhar outra tela com vocês. Vocês poderem ver. Até aqui tá tudo bem, gente? Tem mais alguma dúvida? Tá tudo certo? Vou compartilhar a página aqui com vocês. Fabiana, alguma coisa aqui. Eu perguntei se essa aula vai ficar gravada, se vai disponibilizar para a gente depois. Tá gravada. A gente coloca no YouTube do Sim de Beleza, tá? Ok. Quando sair, eu peço as meninas já para avisar vocês, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Aqui, gente, tá conseguindo ver minha tela aí? Esse aqui é um sistema de precificação que ele calcula uma precificação base para os nossos serviços, né? Que a gente vai ofertar. E aí, hoje, eu vou pegar aqui como parâmetro para vocês o design de sobrancelha, tá? Eu pagando no design de sobrancelha uma comissão de 50%, uma comissão de 60% e uma comissão de 40%. Como parâmetro aqui, eu coloquei que a empresa, ela tem 20% de custos fixos. E, Nélia, o que são os custos fixos? São aqueles custos que, mesmo que você não realizar os serviços, vocês vão ter que arcar. Se a loja ficar fechada, mas vocês pagam aluguel, pagam energia, pagam luz, a conta vai chegar para vocês pagarem, vocês trabalhando ou não. Então, isso são as despesas fixas, que é o que eu falo com meus clientes. Gente, a gente tem que buscar uma margem de até uns 20%, 25%, e olhe lá, dependendo da empresa, para as despesas fixas. Elas têm que ficar em cima do nosso faturamento. Então, por exemplo, dando um exemplo para vocês. Se eu tenho um faturamento de 100 mil e eu tenho 20 mil de despesa fixa, tá dentro. Eu tenho 20 mil ali que eu já não posso contar do meu faturamento, já vai sobrar 80, né? Aí eu tenho os custos diretos. Rinaldi, o que é os custos diretos? São aqueles custos que surgem só se eu executar o serviço. Então, por exemplo, quando eu trabalho por comissão com o profissional, ele só vai ganhar se ele executar o serviço, certo? Então, ele é um custo direto.
O meu imposto dentro do Simples Nacional é só sobre o que eu recebo. Ou seja, eu executei o serviço, eu recebi da cliente, eu vou ter um imposto. É um custo direto, né? Se eu tenho uma maquininha de cartão, eu só vou pagar a taxa se meu cliente passar ali o cartão na maquininha. Então, é um custo direto. Os produtos, eu só vou utilizar os produtos se eu realizar o serviço. É um custo direto. Então, isso é um custo direto. Aí, eu coloquei como base aqui 60% do custo direto e 20% de lucro, fechando na empresa. Ah, Rinelli, eu poderia colocar diferente? Poderia. Eu poderia colocar aqui, ó, gente, 70%. E aí, já viu que o sistema deu aqui, ó, os 3 percentuais devem somar 100%. Ele já somou 110%. Então, tem que diminuir no meu lucro. Olha, aí eu fechei 100%, tá? E aí, eu vou para o procedimento. Olha aqui na calculadora, olha, eu tenho um procedimento, então, que é de design de sobrancelha, que eu estou cobrando, que eu estou pagando 50% de mão de obra, design de sobrancelha que eu vou pagar 60% de mão de obra, e vou dar um exemplo do design de sobrancelha que eu vou pagar 40% de mão de obra. Olha aqui, ó. Isso aqui a calculadora faz todos os cálculos para mim, tá? Eu só jogo meu serviço aqui e ela faz tudo para mim. Então, por exemplo, o que eu cobro no design de sobrancelha normal, simples, é R$45, beleza? Se eu pago 50% de mão de obra, eu estou pagando R$22,50 de mão de obra. Mas se eu pago 60% de mão de obra, eu já vou pagar R$27 de mão de obra. E se eu pago 40% de mão de obra, eu vou pagar R$18 de mão de obra, tá? Isso aqui são os meus custos diretos. Olha aqui, mão de obra, os produtos, a taxa de cartão, viu que os produtos aqui permanecem o mesmo valor, ó, R$8,52 para cada um. A taxa de cartão permanece o mesmo valor, mas o meu imposto, ele tende, se eu pago mais mão de obra, ele tende a cair. Igual aqui, ó, quando eu paguei 60% de mão de obra, ele foi para 1,08. Porque, como vocês sabem, um dos benefícios da Lei Salão Parceiro é que eu não pago imposto sobre a cota parte do profissional. Eu só pago sobre a parte do salão, né? Então, quanto mais eu pago para o profissional, menos imposto eu vou pagar no final das contas. Beleza? Então, no normal, no percentual de 50%, eu estou pagando 1,35 de imposto nesse serviço. Só que no percentual de 60% eu já pago 1,8. Mas no percentual de 40% eu já pago 1,62. É o que mudou nos meus custos diretos aqui. Porque produto não muda, né? O valor do produto não muda, a taxa do cartão também não muda, porque é sobre o valor cheio. E aí, considerando que eu tenho 20% de despesas fixas, olha aqui o que sobra para mim no design de sobrancelha que eu paguei 50% de comissão. Sobrou R$2,50 dentro daquele dos 50% de comissão. Se eu pular para 60% de comissão, gente, olha aqui, eu estou pagando para trabalhar R$1,73 negativo. E aí eu acho que eu estou ganhando. Muitas vezes as empresas, elas quebram silenciosamente por causa disso aqui, ó. Ela aumentou 10% na comissão e olha o tanto que ela caiu no resultado dela final. O que ela tinha de lucro aqui, numa realidade normal, R$2,50, ela caiu para R$1,75. Olha como que interfere no nosso resultado. Aí, eu paguei, vou pagar 40% de comissão. Olha como que subiu o meu valor, gente. Eu pagando 50%, porque a gente acha assim, vai aumentar 10% ou vai diminuir 10%. Não funciona assim. Não funciona assim. Olha só, se eu pago 50% de comissão, eu tenho R$2,50 de lucro no serviço, de R$45. Já contabilizando o produto e tudo. Agora, se eu pago 40% de comissão, olha o tanto que aumentou meu lucro. Eu passo a ter 6,73 de lucro por serviço, que eu teria R$2,50 se eu pagasse 50% de comissão.
Ou seja, de uma margem de 5,6%, eu pulo para uma margem de 15%. Então, faz muita diferença. Agora, se eu pago mais comissão, 60%, eu pulo de um normal de 5,6% e vou para menos 3,8%. É aqui que as empresas quebram silenciosamente quando não fazem cálculo. Isso aqui, gente, interfere de uma forma que vocês não têm noção. É muito grande, é muito grande. Então, sempre façam cálculo, porque isso interfere demais, demais, tá? Eu fiz aqui com 3 comissões diferentes, com os mesmos custos, para vocês verem o tanto que interfere, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui também, na questão das promoções. Eu vou deixar aqui a comissão do design, vou colocar aqui para vocês verem da promoção dos 20% que eu dei de exemplo lá. Olhem aqui para vocês verem. Olha o cálculo aqui, olha. A sobrancelha que eu tinha, 40 que eu cobrava, normal, meu normal é R$45. Eu pago 50% de comissão, ela estava me dando lá, no final, R$2,50 de lucro, certo? Eu estou vendendo muito pouco, eu preciso movimentar mais, eu preciso trazer mais cliente e tal, eu vou dar 20% de desconto. Então, de 45, eu vou tirar R$9, vai ficar R$36 a sobrancelha. Eu vou continuar pagando para o meu profissional os mesmos 50%. Então, eu vou pagar aqui R$18, certo? Eu vou chegar lá no final tendo um lucro, o resto das despesas permanece. Eu vou chegar lá no final tendo um lucro de 30 centavos, ao invés de um lucro de R$2,50. Aí, eu falo com vocês o seguinte, por que a gente tem que pensar nas promoções e como que interfere esse financeiro? Se eu, com uma sobrancelha, eu ganhava R$2,50 de lucro, e quando eu fiz a promoção, eu estou ganhando 30 centavos de lucro, quantas sobrancelhas eu tenho que fazer na promoção para chegar a uma sobrancelha que eu recebo? Eu pego os R$2,50 e divido pelos 30 centavos. Ou seja, eu tenho que fazer mais de 8 sobrancelhas, porque eu fiz a promoção, é 8 por 1. Eu teria R$2,50. Em 8, na promoção, eu vou ter os meus mesmos R$2,50. Então, vamos supor o seguinte, eu vendo lá por mês, eu já sei que no meu estabelecimento eu faço, em média, 50 sobrancelhas por mês. Se eu fizer a promoção, para eu ter o mesmo resultado, eu vou ter que fazer 8 vezes mais. Então, de 50 sobrancelhas, para eu ter o mesmo resultado, eu vou ter que atender 400. E aí, eu falo com vocês assim, vai trabalhar muito mais para, às vezes, ter o mesmo retorno. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso aqui, façam promoções, mas façam promoções conscientes. Façam promoções que realmente vocês vão ter ali consciência, né, do que vocês vão estar tendo ali que arcar. Então, eu tenho que ter, tipo assim, quando eu for fazer uma promoção, eu tenho que ter uma média o seguinte, para compensar para mim, no mínimo eu tenho que fazer X. Porque aí compensa a promoção que eu estou fazendo. Ou eu tenho que ganhar no complementar. Eu vou trazer mais gente aqui, mas a minha equipe vai estar estruturada para poder vender esse outro serviço aqui para o meu cliente. Porque aí um compensa o outro. Então, não façam promoções de qualquer forma. Não façam promoções por fazer, porque está faltando dinheiro no caixa, eu tenho que agir rápido. Né? Às vezes a gente precisa sim, mas a gente tem que fazer com estratégia. Está faltando dinheiro no caixa,
mas eu vou fazer estrategicamente. Eu já vou treinar a minha equipe, porque aí eu vou trazer mais pessoas para dentro e eu vou ter um outro serviço complementar que vai compensar o outro. Vocês já viram promoção do supermercado? Eles fazem isso. Coloca lá um produto muito abaixo, né? Para atrair o cliente, aí você vai para o supermercado por causa daquele produto. Só que chega lá, vai ter outros produtos que vão estar com valor mais alto do que no outro supermercado. Mas aí você já está lá. Aí você não quer sair para ir no outro supermercado, pegar um produto lá, pegar outro produto no outro supermercado. Então, assim, eles fazem de uma forma que um compensa o outro. E é assim que a gente tem que agir. Entendeu, gente? É assim que a gente tem que trabalhar. E aí, eu vou deixar para vocês uma tarefinha, para vocês gestores. Eu sempre gosto, né, de finalizar sempre, tipo, deixando uma tarefa para vocês. Por quê? Não adianta nada vocês participarem de uma aula dessa e entrar algo de um lado e sair do outro, entendeu? E vocês não praticarem, né? Então, o que eu vou deixar para vocês? Escolham agora 3 serviços. São os serviços que vocês mais vendem, gente. Peguem os que vocês mais vendem, né? E descubra quanto que está custando cada serviço desse para vocês. Quanto de produto vocês gastam em cada serviço? Quanto que custa de produto em cada serviço? Né? Quanto que vai para o profissional? Faz aquela continha ali que eu mostrei para vocês no sistema do Precifica. Quanto que vai ficar para vocês, para a operação, para o fixo da empresa, para a estrutura? Né? Quanto que realmente vai sobrar de lucro? O que está sobrando é suficiente? Não precisa fazer com todos, porque eu sei, no primeiro momento, gente, eu vou ser muito transparente com vocês. Eu não estou aqui para falar com vocês que tudo é muito fácil, que tudo é muito tranquilo. Eu sei dos desafios, eu estou aqui para jogar na transparência com vocês. Não vai ser fácil vocês, no primeiro momento, fazer isso aqui, ó. Porque para vocês fazerem isso aqui, vocês precisam apurar produto por produto que vocês utilizam. Vamos pegar uma escova que seja. Uma escova, vocês utilizam shampoo, vocês utilizam condicionador, vocês utilizam defrisante, aí tem o secador, aí tem a prancha. Então, tudo isso vocês têm que colocar. Né? Tem um finalizador ali do final, que, né, quando ela termina a escova. Então, vocês têm que pensar nos detalhes. Vocês chegarem num número que realmente é real para vocês. Né? Então, vai dar trabalho? Vai. Então, comecem pelos 3 que vocês mais vendem. Porque se vocês estiverem vendendo ali um produto, um serviço que está dando R$5 de prejuízo para vocês, e vocês não estão vendo esse prejuízo, vocês vendem lá 100 desse serviço, é R$500 a menos no caixa, que está comendo do seu caixa, e que você não viu, que você poderia ter feito um pequeno ajuste ali, e que não iria causar furo no seu caixa, né? Então, peguem esse serviço que vocês mais usam, e depois vocês vão partindo para os serviços que são menos vendidos no mês. E façam isso, para vocês poderem entender a margem de vocês. Porque eu sei que a maioria não faz. Eu sei que a maioria fica envolvida ali no operacional, no dia a dia, na correria, resolver um problema aqui, outro problema ali, e eu entendo, e está tudo bem. Mas vocês que estão tendo esse conhecimento aqui, vocês vão sair na frente se vocês fizerem esses cálculos. Vocês vão conseguir ter uma imagem melhor do negócio de vocês, vocês vão conseguir tomar decisões mais acertadas, vocês vão conseguir conversar, né, com mais propriedade com os profissionais de vocês, vocês vão conseguir trazer clareza na relação, transparência, então vocês vão conseguir trabalhar adequadamente, né? Então, eu falo assim, que de 100% do mercado, 90% não faz esse tipo de coisa. E quem faz, gente, vai sair na frente. Vai sair na frente e as coisas estão apertando. Vocês estão vendo aí como que as coisas estão caminhando, ou eles estão apertando na questão dos impostos, eles estão apertando na questão da prestação de contas, eles estão apertando em tudo. Então, assim, antes você tirar um tempinho para fazer isso
e ter algo que você vai falar assim, não, isso aqui sustenta a minha empresa, eu consigo ir por esse caminho, saber onde você está pisando, do que você trabalhar, ver o dinheiro entrar, mas deixar algumas coisas de lado e ir criando passivos para frente, e criando problemas para frente. É um imposto que não foi declarado, que vai vir com multa e juros, é um problema trabalhista, porque você não teve transparência nem com o seu profissional, você não teve um tempo de sentar e conversar. Então, isso faz toda a diferença, entendeu? Então, façam isso. Eu vou deixar isso aqui para vocês, como uma tarefa mesmo. Façam isso com os 3 principais serviços de vocês. Façam isso já essa semana, ok? Ficou alguma dúvida, gente? Porque eu quero encerrar aqui com isso aqui, ó. Comissão não é sobre pagar muito ou pagar pouco. Comissão é sobre pagar certo. Não é o muito e não é o pouco. É sobre pagar certo. E o que é pagar certo? Algo que seja equilibrado para ambas as partes. Não seja só bom para o salão e também não seja só bom para o profissional. Ok? Dúvidas? Já estendemos demais, né? Eu já falei muito, eu falo muito, gente, vocês me desculpam. Tá tranquilo, gente? Tá, foi muito bom, foi muito esclarecedor, ajudou aqui bastante. Ai, que bom. Eu vou deixar gravado, tá? A aula tá gravada. Eu vou deixar para vocês, vai estar lá no YouTube. O pessoal do marketing vai colocar lá. Se eles não colocarem hoje, amanhã eles já colocam lá. E aí vocês podem acessar, tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço aqui. Eu vou deixar para vocês o link do sistema. Pelo sindicato, vocês têm, com um cupom escrito sindicato, vocês têm um mês gratuito no sistema. Gente, super indico para vocês. Super indico para vocês poderem calcular aí o preço de vocês e não errarem na precificação nem na comissão. É só vocês escanearem esse QR Code aí, tá? E colocar o cupom sindicato. Que aí vocês vão testar. Se não gostarem, vocês cancelam. Se gostarem, vocês permanecem. Se eu não me engano, o valor mensal é R$ 24,90 por mês, ou seja, é muito barato em vista do que ele pode nos proporcionar aí na questão da precificação, tá? Então, podem escanear aí, podem ficar à vontade. E eu quero agradecer vocês que ficaram comigo aqui. Eu sei que não é fácil. Segunda-feira, normalmente, em estabelecimento de beleza, é dia de alinhamento, né? É dia que vocês precisam sentar, fazer cálculo, fazer compra, né? Mas vocês decidiram estar aqui, vocês estão de parabéns por essa decisão, tá? Vocês precisando, vocês podem procurar a gente aqui no sindicato, que a gente está aberto para poder esclarecer as dúvidas, para poder ajudar vocês no que forem necessário, tá bom? Uma excelente semana para todos. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe a caminhada de vocês aí, que vocês façam tudo assim com muita estratégia e tenham muito sucesso na empresa de vocês, viu, gente? Beijo para vocês.